Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Hoje o nosso assunto é Previdência Social e Reforma Tributária. Estamos recebendo o advogado, conselheiro da OAB do Ceará e também ex-deputado federal, Crescêncio Pereira Júnior. Lembrando que você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, se inscreva. E também o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras e reprise aos sábados e domingos, às 9 horas, através da nossa TV, com a BrisaNet, canal 176, TCM, TV a cabo Mossoró, canal 16.6, através da Telecab, canal 94. E no nosso canal do YouTube você pode conferir os outros programas com empresários, empreendedores, sempre debatendo temas de interesse dos nossos telespectadores, empresários e empreendedores, enfim, todos aqueles que têm interesse nos conteúdos focados no setor produtivo. Doutor Crescêncio, agradecer a sua presença e gostaria já de iniciar com uma pergunta. Quando houve a reforma da Previdência, o senhor foi um ferrenho defensor de que aquela reforma, dos moldes que estava sendo feito errada e sem transparência de estudo e aquela reforma não iria trazer benefício para o trabalhador, para o contribuinte, né, para aqueles que contribuem para o INSS, muito pelo contrário. Ali, vamos dizer que seria um tiro no pé. O senhor continua com a mesma opinião? Inicialmente, agradecer essa oportunidade de estarmos conversando aqui com você, os seus telespectadores, seus ouvintes, através do programa Diálogo Empreendedor. É com prazer que a gente participa. Realmente, Jackson Júnior, eu continuo contra a reforma da maneira que foi feita na Previdência Social. E em rápidas palavras, inicialmente fui contra por conta de quê? Começou-se com a história de que a Previdência, a Seguridade Social, trazia um rombo em suas contas. Nós provamos naquela época e continuamos provando hoje que a Previdência Social, nos últimos anos, não foi deficitária. Ela tinha e tem as suas fontes de custeio, que é assegurado pelo artigo 195 da Constituição. Naquela época, eu também dizia, e continuo dizendo, que a reforma da Previdência só traria prejuízos para nós segurados. Prejuízos para nós que pagamos anos a fio a Previdência Social. E o dia de hoje, após a reforma, está provando isso. Eu dizia naquela época, e continuo dizendo, que a reforma da Previdência ela foi e é e sempre será um retrocesso social. E bem objetivamente, qual foi o grande prejuízo? De cara, Jackson Júnior, essa reforma que está aí hoje, ela tirou o nosso direito de nos aposentarmos por tempo de contribuição. A reforma acabou o benefício que se chama aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma que aí está implementou um limite de idade. O homem só diz que nós segurados, nós só teríamos direito de nos aposentarmos por idade. De cara, implementou um aumento na idade da segurada, da mulher trabalhadora. Antigamente, a mulher poderia se aposentar por idade aos 60 anos. Hoje já não pode mais, é 62. E essa idade mínima irá subir gradativamente por determinação da reforma. Isso é ou não é retrocesso social? Isso é ou não é tirar direitos nossos assegurados na Constituição de 88? Está claro. Uma coisa que me causou estranheza foi o fato do estudo que embasou a proposta do governo que foi para o Congresso o estudo ter sido tornado sigiloso.
com base na Lei de Acesso à Informação, a 12.527, que alguns documentos podem ter graus de sigilo, enfim, e não ser disponibilizado. Um deles foi o estudo da própria reforma. Então, eu vejo que isso, os parlamentares que votaram, como foi que eles estudaram se aquela reforma era benéfica ou não, era justa ou não, se não tinha estudo e Com o acesso. devido, com o devido respeito, Jackson Júnior, aos nossos parlamentares federais, tanto os deputados quanto aos senhores senadores. Eles não conhecem Previdência Social. E o governo omitiu o estudo apresentado, de certo modo, porque ele sabia que as contas, como foram feitas, estavam erradas. Para justificar um déficit na Previdência Social, ele só colocou na conta, só apresentava a conta da arrecadação do que é pago por nós segurados. Nós segurados. Esqueceu, sabe de quê? Artigo 195 da Constituição Federal, que institui as outras fontes de custeio. As contribuições, né? As contribuições, COFINS, COFINS. fim social e tudo mais. Para você ter uma ideia, Jackson, são, inclusive, contribuições que o governo não reparte com estados e municípios porque não é imposto. Sim, não Mas pode um repartir. imposto passado, né? Essas são chamadas, Jackson, contribuições sociais. E as contribuições, qual é a grande diferença de uma contribuição social para um imposto? Na hora que o ente público arrecada uma contribuição social, essa contribuição ela é vinculada, é a grande diferença de imposto. O que é que eu quero dizer com isso? Que na hora que o governo arrecada as contribuições sociais por conta do artigo 195 da Constituição Federal, essas contribuições só podem ser gastas na Seguridade Social. E era isso que estava incomodando o governo. Foi por isso que ele criou a DRU, desvinculando 30%. Então, na hora que ele arrecada a contribuição social, esse valor arrecadado só pode ser gasto naquele fim. E se o valor foi arrecadado para a Seguridade Social, para a Previdência Social, para a Assistência Social e para fazer as despesas da Seguridade Social, esse dinheiro só poderia ser usado, só poderia ser gasto na Seguridade Social. Previdência, assistência e saúde. A contribuição não é pouca. Nós que fizemos nossos impostos de renda agora no último mês de junho, pôde ver lá, eu pelo menos vi lá quanto eu contribuí ano passado para o INSS. Agora, isso vai virar igual seguro de carro. Você paga para não usar? Problema, Jackson Júnior e queridos amigos, é gestão. Problema é gestão. Previdência social, ela é viável. Previdência social, ela é sustentável. Previdência social é um direito nosso de cidadão. E corremos o risco, com o aumento do desemprego, com a baixa produção econômica, de ter a necessidade de uma nova reforma? Não, eu não digo de uma nova reforma, mas de um ponto eu sei onde você quer chegar com o seu questionamento. Você quer dizer que na hora que há desemprego, na hora em que há uma liberação de um pagamento de determinado imposto. Porque cada carteira que deixa de ser assinada é um que deixa de contribuir para pagar o outro. Ok. Mas se lembre, Jackson Júnior, sempre tenha em mente, e os caros amigos que estão nos assistindo, que Previdência Social, Seguridade Social, não só tem uma fonte de custeio. É só ler o artigo 195 da Constituição Federal. Logicamente, se o desemprego cai, essa arrecadação vai cair, né? Se você perguntar, me diga uma coisa, como é que a gente pode quebrar a Previdência?
Quebrar a Previdência é criar o desemprego. Quebrar a Previdência é deixar de arrecadar e dar desconto e exoneração das contribuições sociais que são pagas para a Seguridade Social. Aí o governo quebra a Previdência Social. Aí eu concordo com o que você está colocando. Por isso que eu digo, desde o início, é problema de gestão. Eu tive a curiosidade de, há cerca de uns 4 meses atrás, entrar no site do INSS para ver como é que estava o meu histórico, né? E eu contribuo para o INSS desde que eu comecei a trabalhar com 16 anos. 16 anos eu já era sócio de uma empresa que eu recebia Prolabore. Então, eu vi que lá não consta essas informações. Isso vai, diante dessa reforma nova, isso é uma informação muito importante. Eu ter essa informação lá de 1988. Né? Isso acontece constantemente com os contribuintes o INSS não enxerga suas contribuições de datas mais longas, doutor Crescêncio? Como é que faz nesse caso? Não se preocupe, não, que essas contribuições elas irão aparecer agora. Mas não irão aparecer agora gratuitamente e nem por conta do destino, não. Um dos pontos da reforma que causou um grande prejuízo para nós segurados foi a seguinte: até a reforma, os benefícios eram calculados a partir de julho de 97. Julho de 97. Que é o que eu quero dizer. Na hora que você acessou, no documento que você acessou, foi o seu CNIS. CNIS, Cadastro Nacional, né? Na hora que você... Meu INSS, né? Que tem lá. Do meu, através do programa Meu INSS. Ainda, por enquanto, o CNIS está apresentando, e deve apresentar ainda, somente as contribuições de julho de 97 para cá. Mas sabe qual um outro prejuízo que veio também com a reforma? É que os nossos benefícios, até a reforma, antes da reforma, eles eram calculados baseado na média das 80 maiores contribuições de julho de 97 para cá. Sabe o que aconteceu com a reforma? Ele destruiu esse cálculo e disse o seguinte: os benefícios de agora para frente serão calculados pelas contribuições ao longo da vida do segurado. Sabe o que quer dizer isso, meus caros amigos? Isso vai pegar desde a sua primeira contribuição até a sua última contribuição que você verteu aos cofres públicos. O que quer dizer isso? Normalmente, Jackson Júnior, quando a gente começa a nossa vida laborativa, primeiro emprego, primeiro trabalho, a grande maioria, a massa produtiva do país começa com um salário mínimo. Né? Vou botar o pezinho ali, né? Né? Então, de acordo com a legislação até a reforma, esse salário mínimo do início não prejudicava tanto, porque na hora que iria se fazer o cálculo, pegava-se as contribuições a partir de julho de 97, as 80 maiores contribuições e tiraria-se a média. Então, ao longo da sua vida, a gente vai aumentando, né? Passa sobre 2 salários, 3 salários, 4 salários e assim sucessivamente. A vida vai melhorando, você vai... A vida vai melhorando, é o que a gente espera, né? Aí o que é que acontece? Então, na hora que iam se calcular os benefícios antes da reforma, pegava-se a média das 80 maiores contribuições vertidas ao sistema. Hoje, não. Isso foi um prejuízo que nós tivemos com a reforma. Eles pegam a vida contributiva do segurado e atualiza e tira a média. O que quer dizer isso? Fatalmente, a média atualizada
vai ser bem menor do que era antes da reforma da Previdência, que só era a média das 80 maiores contribuições. O grande problema do Brasil chama-se insegurança jurídica. Hoje Sim. você tem uma situação, amanhã Sim. é outra, né? Então, como você pode prever alguma coisa? Ano passado, se esperava que após a reforma da Previdência se via logo a reforma tributária. O Brasil esperando investimentos, empresas querendo investir no Brasil, tanto estrangeiras como nacionais, mas as empresas segurando os investimentos porque não sabia, com a mudança da reforma tributária, qual seria a nova regra do jogo. E agora estamos vendo a reforma tributária que foi entregue pelo ministro Paulo Guedes no Congresso no dia de ontem, e o que se observa que já esperava, o governo não quer reduzir imposto, ele quer otimizar a arrecadação. E aumentar, Jackson Júnior. E outra coisa, o que se esperava, que vinha se debatendo também nos últimos meses, era a taxação das grandes fortunas, né? E a reforma levada para o governo, ele não aumenta a tributação dos bancos. E dos ricos também. Ele mantém do mesmo jeito a tributação dos bancos, que diz que não tem como mexer, mas quer mexer na tributação das empresas de prestação de serviço e outras mais, que agora é chamado, antes era o IVA, né? E agora ele tem um novo imposto, que é o CBS, né? Que compara com o IVA, que ele disse que agora vai fazer uma contribuição do cálculo por dentro, que antes era por fora, que diz que vai melhorar e tal. Não vai mexer nos optantes do Simples, que foi pelo menos uma boa notícia, mas pelo menos poderia dar uma notícia melhor para os optantes do Simples, que era diminuir a alíquota do Simples. Mas o que causou estranheza, que são os bancos que nos últimos anos, quer dizer, não tem tempo ruim para banco, mas que sempre entra governo, sai governo, vem crise, entra crise, e os bancos só apresentam balanços com lucros astronômicos. E não aumentar a tributação dos bancos também no momento que o Brasil mais precisa, né, que precisa ajudar a população, precisa fazer um ajuste, porque daqui para frente nós vamos ter uma queda de consumo. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE também no início dessa semana indicou que 43% da nossa população já indicou que até o final deste ano pretende não fazer compras supérfluas. E o governo agora quer aumentar a taxação dos produtos vendidos pelo e-commerce, né? As vendas online, vendas eletrônicas, que é onde muitas empresas estão escapando até os restaurantes, que é o delivery, né? Não dá para entender. Jackson Júnior, o que é que eu disse há pouco? Incentivar, você faz aumentar o preço para quem já não tem renda, porque na hora que aumenta o imposto, você tem que repassar. Como é que você vai repassar para quem não tem renda, perdeu o emprego, diminuiu o salário, enfim? Como? Quem vem mantendo, e todos nós sabemos, quem vem mantendo esse nosso querido Brasil é a classe média alta. Quem paga imposto nesse país são os pobres, né, que na hora que compra qualquer tipo de alimento, é a classe média e um pouco da classe média alta. O rico não paga imposto nesse país. Agora você me pergunta se eu acredito na reforma tributária. Eu não sou, nunca fui e nunca serei um homem pessimista. Pelo contrário, você me conhece. Essa é a característica do brasileiro, né? Eu sou uma pessoa otimista, mas eu não acredito em reforma previdenciária, eu não acredito em reforma tributária sendo posta nesse nosso país, Brasil. Por conta de quê? A proposta foi ontem. No dia seguinte, eu já estou lhe dizendo, e lhe disse antes de nós começarmos essa nossa conversa. Uma das propostas
principais dessa reforma, que foi apresentada ontem, tributária, não é simplificar a maneira de receber o imposto, Jackson Júnior, pelo amor de Deus. Não, é o que eu entendo, é o que eu penso. Me desculpem se eu estiver errado. O grande objetivo desta reforma tributária é aumentar a arrecadação. É aumentar a arrecadação. E, infelizmente, digo isso com muita tristeza, e desafiam os parlamentares que irão votar. Com muita tristeza, a classe média vai continuar pagando o imposto por conta disso. Não vai mudar nada. No Brasil, um imposto justo, que tivesse margem até para aumentar, e que tivesse realmente que se isso fosse revertido para o cidadão, poderia-se até se pensar. Agora, num país onde nós temos uma carga tributária da gasolina, que em alguns estados chega a 50%, como Minas Gerais, né? Onde você bota R$100 de gasolina, na realidade você está recebendo só 50, porque 50 você está dando para o governo do estado. Aonde você tem uma máquina inchada de servidores sem concurso, de servidores que literalmente não trabalham, mas recebem, né? Por que não fazer o dever de casa? Porque eu tenho certeza, se os governos fizessem dever de casa, diminuindo a corrupção, diminuindo o gasto supérfluo, não ia precisar aumentar imposto. Não. Concordo com você. Insegurança jurídica. Eu conversei com um empresário recente que ele é optante do Simples. E ele prestou um serviço para a empresa dele na capital e ele prestou serviço para uma prefeitura no interior. Quando ele emitiu a nota fiscal, mandou a prefeitura queria reter o ISS. 5%. Aí ele disse, por que você vai reter? Eu sou optante do Simples. Se você reter, eu não tenho como compensar. Isso chama-se bitributação. E na hora que eu lhe vendi, você não me disse que ia reter. E outro ponto, pela tabela do Simples que eu estou, ele dizendo, o meu nível na tabela, o meu ISS está na casa de 2%. Ainda quer me cobrar 5%. Mas alguns municípios têm sido arbitrários, têm retido e simplesmente diz para o prestador, entre com um pedido de devolução. Não recebe nunca. Administrativa, aí, Júnior, uma observação. Administrativamente, ele não recebe nunca. Não. Mas eu, como advogado, eu sou forçado a dizer que acredite no Poder Judiciário. Mas você entrar no Poder Judiciário para cobrar R$400, R$300, não compensa. É o tipo de cobrança que não compensa. E o governo aposta nisso, Jackson Júnior, que o cidadão não vai buscar, não vai questionar o seu direito na justiça. Ele compensa, ele pensa nisso também. Lógico. Ele pensa nisso. Lógico. Você era bem pequeno, mas houve aqui um empréstimo compulsório sobre carro e venda de combustível. Você era bem pequeno. O que teve de cidadão brasileiro que pagou o empréstimo compulsório na compra do carro, que pagou o empréstimo compulsório principalmente no combustível, ele nunca foi atrás de procurar na justiça a devolução. Aqueles que foram, receberam. Inclusive, o senhor, no exercício do seu mandato de deputado federal, questionou esse item, não foi o Ministério da Fazenda? Sim. Para que eles devolvessem. O nome já diz, não é um empréstimo. Se você me empresta R$1.000, você não me deu, você me emprestou. Então, eu tenho a obrigação de lhe devolver, de lhe pagar de volta. O governo pagou, devolveu o empréstimo compulsório na venda de veículos novos e na venda de combustível naquela época lá atrás. Eu não tenho notícia disso, não. Eu não tenho notícia, não. Quem acompanha a mídia aí, recente, o ex-presidente Fernando Collor, que resolveu
agora está com um ar mais alegre, mais extrovertido, tem ido a vários programas, pedir desculpa à população por ter feito aquele confisco da poupança, né? Da poupança. E ali matou muita gente, literalmente, né? Pessoas entraram em desespero e hoje ele está reconhecendo que foi um erro, pedindo desculpa à população. E parece que a Argentina está adotando alguma coisa semelhante. Adotou esses dias com relação a dólar, congelou algumas poupanças, alguns recursos em dólar. Então, assim, nós observamos que gestores fazem certas coisas, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Né? Eu vou fazer esse empréstimo compulsório, mas vou te devolver, mas não devolve. Né? Mas na hora de cobrar, é um leão, literalmente. É um leão. O que está faltando, Jackson Júnior, são pessoas honestas. Não estou dizendo que A, B, C sejam desonestos, mas o que eu estou lhe dizendo que nós estamos faltando, o que está faltando nos gestores é honestidade, compromisso e tudo mais. E resumindo tudo isso, nós não temos no nosso país hoje, infelizmente, digo também com muita tristeza, nós não temos estadistas. Quais são os estadistas atuais que nós temos? Quais são? Eu não vejo nenhum, não. O problema do Brasil chama-se liderança. No passado, nós tínhamos vários atores que alguns se identificavam, né, com certos nomes. Uns saíram de cena por desgosto da política, outros saíram de cena forçadamente por questões de desvio de recursos, né? Mas o nosso país está ausente de liderança. O Diálogo Empreendedor tem o patrocínio, o apoio do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Nesse momento aí de retomada das atividades econômicas, você que precisa desenvolver um planejamento estratégico da sua empresa, precisa recolocá-la no mercado com uma nova posição, atendendo às exigências atuais, procure o SEBRAE na sua cidade, que lá você terá o apoio necessário para que a sua empresa possa decolar e sair deste momento que infelizmente se passou. Então, o SEBRAE é o nosso apoiador. Doutor Crescêncio, nosso papo está muito bom. Quero lhe convidar já para uma nova oportunidade, continuarmos debatendo esse assunto, que até mesmo a reforma está começando a ser discutida agora. Né? Deixa eu só lhe dar uma notícia de primeira mão. Hoje, agora à tarde, estarei protocolando na OAB Ceará um pedido de que seja formada uma comissão, na Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará, para já nós, da OAB Ceará, nós começarmos um estudo sobre a reforma tributária que está sendo posta aí. Então, hoje à tarde, já estarei protocolando esse pedido na nossa entidade aqui no Ceará. Isso é muito importante, porque essa reforma tributária, para acontecer, ela vai mexer com os estados. Então, a articulação aí não é somente com o Congresso, envolve os governadores, envolve os prefeitos, né? Eu não sei se o governo está com essa musculatura toda para conseguir isso, né? Mas vamos torcer, e eu acho que isso deveria acontecer em toda seccional aí das OABs, para que possa realmente discutir com a população, as assembleias legislativas, enfim, que a população possa participar desse debate, que os empresários possam participar desse debate, que o pequeno empreendedor possa participar desse debate. Mais uma vez falando, questão de insegurança jurídica. Hoje faz uma coisa, amanhã faz outra, então fica difícil, né? Mas agradecer aos nossos telespectadores. Doutor Crescêncio, mais as suas considerações finais? Eu gostaria de falar. Não. Só agradecer, Jackson Júnior, essa oportunidade que você nos dá e dizer que continuaremos à disposição do Diálogo Empreendedor
para que a gente volte a falar sobre temas que realmente a nossa nação pede, né? Temas que importantes, e diante deles estamos aí iniciando essa reforma tributária e, como já lhe disse, com certeza, a OAB Ceará irá fazer audiências públicas para debater a reforma tributária que se iniciou ontem em nosso país. E que o Conselho Federal também faça. Também, nós estamos começando o trabalho na nossa seccional. E dentro do nosso pedido, já é pedir também que o Conselho Federal também crie, ou então já nomeie conselheiros federais para empreender o estudo da reforma que está querendo ser posta pelo governo federal na área tributária. Ok. Agradecemos a você, nosso telespectador. Lembrando mais uma vez, inscreva-se no nosso canal YouTube e acesse o portal economicnewsbrasil.com.br e as nossas redes sociais no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Estamos presentes em todas elas, levando conteúdos de negócio e de empreendedorismo. Até o nosso próximo programa.